Olá, meus queridos alunos da Rede Municipal de Ensino. Tudo bom, pessoal? Eu sou Williams Pimentel, professor de Ciências do 8º ano, e dando continuidade à nossa série de aulas a respeito de alimentos e nutrição, hoje nós vamos nos dedicar especificamente a distúrbios e transtornos alimentares, que é uma coisa que vai do extremo, né? Ou seja, especificamente por falta de alimentação, a problemas de ordem psicológica. Então nós vamos pegar aqui algumas doenças que chamam mais atenção com relação a esses distúrbios e transtornos para comentar com vocês e alertar a respeito de certos comportamentos que podem, ou sinais que podem nos ajudar a identificar esse tipo de problema, tá? Que não é uma coisa boba, que aliás muitos casos são muito sérios, e esses problemas, quanto mais cedo a gente consegue identificar, mais fácil é o tratamento desses distúrbios. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos aqui abordar o tema da subnutrição. Aí nós temos algumas imagens com crianças subnutridas, certo? E a subnutrição, ele é um dos maiores problemas sociais que nós vamos encontrar, principalmente em países pobres, que além da miséria em si, né? Ou seja, as pessoas não se alimentam adequadamente por falta de comida adequada para manter o bom desenvolvimento e crescimento, principalmente das crianças, porque são as mais afetadas. Ainda vem outros problemas nos países pobres, que é a questão do fornecimento, o abastecimento de água, as instalações sanitárias que praticamente não existem. O que vem agravar mais ainda, né, porque algumas soluções, como por exemplo leite em pó, nem sequer pode ser tomado por falta d'água. E as instalações sanitárias por conta de problemas de ordem infecciosa, como essas crianças são subnutridas, logicamente que elas vão estar muito mais vulneráveis a infecções. Como consequência disso, a criança vai apresentar alguns problemas com relação ao seu crescimento e ao seu desenvolvimento, inclusive cognitivo. Já foi comprovado que a má alimentação interfere no aprendizado. E então, certo, nós vamos ter vários tipos de problemas, além desse, como hemorragia gastrointestinal, dores de cabeça, visão dupla, né, que chama de visão fantasma, osteoporose, que é a fragmentação da parte mineral dos ossos, edemas, né, inchaços, etc. Alguns casos chamam mais atenção, por exemplo, em algumas regiões da África, por uma deficiência proteica, um mal chamado de mal de Kwashiorkor, que a criança, vamos dizer assim, devido a gravidez sucessivas, as mães deixam de amamentar o bebê que nasceu anteriormente para amamentar o recém-nascido. Então, ela já é desnutrida, mãe, e tem que desmamar muito cedo. Então, a criança, além de algumas deficiências de crescimento e desenvolvimento, ela vai apresentar uma característica marcante, que é a despigmentação dos cabelos, tá? E também o cabelo, que normalmente na África é crespo, ele vai ficando liso, certo? Por conta do organismo que vai tirando as proteínas, ou não vai produzir as proteínas para a formação adequada dos fios de cabelo. Aqui na nossa região Nordeste, que é uma região de grande pobreza, né, no agreste nordestino, nós temos um outro problema, que é o marasmo. O marasmo, ele é caracterizado por um grande aumento do volume, por uma alimentação deficitária de vários nutrientes importantes. Bom, aí vamos para o inverso, a obesidade, tá? A obesidade, que pela Organização Mundial de Saúde é considerada hoje uma doença crônica, tá? E o pior, ela é causa ou fator concorrente para o surgimento de inúmeros problemas de saúde futuros.
Nós temos uma preocupação especial com as crianças e os adolescentes, que por conta de vários fatores ambientais, ou às vezes até endócrino ou genético, eles apresentam uma grande ingestão de açúcares, né? Alimentos muito ricos em gordura. O chamado fast food, que eu comentei na aula anterior, é um dos fatores primordiais para essa obesidade, tá ok? Aí, somado a isso, ao sedentarismo, falta de atividade física regular, isso vai concorrer para o sobrepeso e a obesidade. E nós sabemos que a obesidade ela pode provocar vários tipos de problemas, como problemas cardiovasculares, pode provocar diabetes tipo 2, que é por consequência de uma alimentação desregrada ao curso da vida. E o que chama mais atenção é que o diabetes tipo 2, que era considerado uma doença de adultos, né, que só apresentava em algumas pessoas com a alimentação desregrada a partir dos 40 anos de idade, hoje em dia já está aparecendo com adolescentes, até com crianças, devido à grande quantidade de açúcares e de comida gordurosa que as crianças e os adolescentes estão ingerindo hoje, associada à falta de atividades. Então, a obesidade também pode provocar algumas outras doenças, além das cardiopatias e do diabetes tipo 2, como, por exemplo, esteatose, que é a gordura no fígado, que pode causar intoxicação do fígado, levando até, em alguns casos, a cirrose hepática, tá? Problemas com relação às articulações, né? Porque a obesidade sobrecarrega a estrutura esquelética, levando a processos inflamatórios nas articulações e uma série de outros problemas que nós tentamos resumir aqui para mostrar para vocês o problema dessa obesidade. Nós temos basicamente dois tipos de obeso. Um é mais característico do homem e o outro é mais característico da mulher. Não significa dizer que não possa acontecer de forma invertida, que é o chamado obeso androide e o obeso guinoide. O obeso androide é aquele obeso que apresenta um acúmulo de gordura visceral, que é uma gordura terrível, né? Que ela não é para acumular durante muito tempo no nosso corpo, que pode gerar vários tipos de complicações à nossa saúde. E o guinoide, que é mais típico em mulheres obesas, que é o acúmulo de gordura nas nádegas, nas coxas, certo? Em outras regiões, certo? A região da pelve, onde há esse acúmulo de gordura. São casos típicos. Tem alguns fatores hereditários que levam à formação de gorduras em locais específicos, como nos braços, tá? E assim por diante. Mas não vamos entrar em detalhe aqui. Sabe-se, portanto, que essa obesidade, ela pode provocar vários tipos de problemas de saúde, que a gente tem que tomar muito cuidado. Aí a gente volta àquela velha história da alimentação balanceada, né? Você pode se alimentar do que você quiser, desde que aquela alimentação seja bastante diversificada, saudável, de preferência comida natural. Vamos evitar ao máximo alimentos industrializados, que hoje é praticamente, vamos dizer, não vou dizer impossível, porque nada é impossível, mas é muito difícil por causa do nosso ritmo de vida hoje em dia. Mas se for possível, faça alimentação natural, tá? E equilibrar o que você come e o que você gasta de energia, tá? Tomar muito cuidado com os alimentos muito energéticos, principalmente os que são ricos em carboidratos e gorduras, tá? Uma diversidade de frutos, né, de folhosos, que é para a gente ter um equilíbrio também com relação a sais minerais e vitaminas. Bom, nós conhecemos por distúrbio alimentar, tá, como uma perturbação persistente e crônica na alimentação da pessoa, que resulta de uma alteração no consumo e na absorção de alimentos que acaba comprometendo a qualidade de vida dessa pessoa, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista psicossocial. Aliás, eu sempre costumo dizer que esses problemas de distúrbios e transtornos alimentares são sinais de uma coisa muito maior,
que são as doenças do modelo social que a gente vive hoje em dia. A questão da tendência das pessoas criarem modelos, né? E as pessoas, por força da mídia ou de vários outros fatores, né, imposição social, acabam querendo se encaixar em determinados modelos físicos, por exemplo, ou de comportamento, que acabam levando a transtornos mentais. E esses transtornos mentais, um deles se manifesta na forma de alteração na forma que você se alimenta. Tá ok? Então é uma coisa que a gente tem que observar, que são manifestações, são sinais que a nossa sociedade está profundamente doente. E que nós precisamos rever esses valores sociais que nós temos. Se está causando um problema de saúde, alguma coisa está errada. Então a gente tem que ficar alerta para isso. A diversidade é que é a beleza da nossa espécie. Nós não temos que nos ceder a padrões, né, só para ficar socialmente aceito. A gente tem que rever esses valores, porque senão vai acontecer coisas como, por exemplo, né, distúrbios graves, como, por exemplo, a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, a compulsão alimentar. E eu vou citar algumas outras que não são citadas normalmente, mas essas são as que chamam mais atenção, por conta exatamente dessa questão das pessoas não se encaixarem em um padrão e, por conta disso, alterar completamente a sua forma de se alimentar e vai adoecer. Tá ok? Então, vamos lá. Entre os principais nós vamos ter, além da compulsão alimentar, que eu já falo para vocês, a anorexia, a bulimia, o TARE, que é o transtorno alimentar restrito evitativo. Tem também o TCAP, que é o transtorno compulsivo alimentar periódica. E nós temos a vigorexia, que não é um termo técnico, mas a gente vai explicar depois, e a ortorexia. Tá ok? Então vamos lá. Primeiro, a questão da compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela é um distúrbio que a pessoa não consegue parar de comer, certo? E ela quer se alimentar de forma rápida e em grande volume de alimentos, tá? Como se fosse uma busca desesperada por uma satisfação. Então ela procura na alimentação uma satisfação por conta de frustrações que ela tem na sua vida. E isso ela não pode controlar. Você disser uma pessoa que tem compulsão alimentar, dizer, você tem que se controlar, não é assim. Ela tem um distúrbio mental. E ela, por vários tipos, principalmente problemas de baixa autoestima, essa pessoa acaba tentando procurar uma satisfação na alimentação. Tá? Por isso que ela não consegue parar de comer. Ela já está comendo aqui, já está pensando no que vai comer depois. É uma coisa terrível, tá? E tem que ser feito acompanhamento por profissionais. Aliás, são multiprofissionais, nutricionista, psicólogo, psiquiatras, etc. Tá ok? Bom, aqui nós temos a anorexia nervosa. Por que esse nome, não é toda anorexia nervosa? Não, você pode ter anorexia simplesmente por não ter comida, morrer de fome, tá? Então, a anorexia nervosa, ela é um distúrbio mental, né? É um transtorno mental em que a pessoa, por mais magra que esteja, quando ela se olha no espelho, ela se vê gorda. Quer dizer, é uma alteração do processamento do cérebro dessa pessoa. Isso vem, algumas pessoas dizem que vem ao longo prazo, tá? Eu falo, pessoal, alguns chamam até síndrome da Barbie, que a Barbie no curso do tempo, as primeiras Barbie que era produzida tinha um corpo bem torneado, aquela coisa toda. E hoje em dia ela é só um pavio, né? Bem magrinha. Né? Também isso é muito mais comum em mulheres, né? E principalmente em modelos. Mas também vai acontecer em adolescentes que têm uma vida, vamos dizer, fora desse universo da moda, que vai atrás de manter o corpo extremamente magro para se encaixar num perfil que é exigido socialmente. Então, entre as alterações de comportamento, nós vamos ver aqui a inconsistência do problema. Aliás,
inconsciência do problema, ela não tem noção do que está emagrecendo. Percepção do corpo, que eu já falei, ela sempre se vê obesa, apesar de já estar magra. Pânico de engordar, rejeição de todos os tipos de alimentos, contagem de calorias compulsiva, tá? Dieta reduzida a ínfimas proporções, tá? Vômitos compulsivos, exercícios físicos esgotantes. Por exemplo, existe um caso de uma americana que durante 3 meses passou fazendo caminhadas de 6 a 18 horas por dia. Essa mulher, que media mais de 1,70 m de altura, chegou a pesar 18 quilos. Tá? Toma diurético, laxantes para defecar, liberar o líquido do corpo, vergonha, culpa, baixa autoestima, que eu já falei, e, lógico, isolamento social. Entre as complicações por conta desse comportamento, nós podemos citar magreza extrema, como vocês podem ver aí nas imagens. Essa mulher que está aqui embaixo, ela pesa 18 quilos nessa época. Tá? Perda de massa óssea, problemas cardíacos, renais, prisão de ventre, dor abdominal, pele ressecada, queda de cabelo, sensação de frio, porque o tecido gorduroso da pele praticamente desaparece, vertigens, desmaios, ausência de menstruação e depressão, né, que pode levar a óbito. Também exige um tratamento multiprofissional. Está aqui outra imagem para vocês terem uma ideia do que pode se chegar a esse tipo de distúrbio ou transtorno mental. A bulimia nervosa, ela é um tipo de anorexia nervosa. A pessoa também tem o mesmo problema básico, ela se vê gorda na imagem, apesar de estar magra. Só que ao invés de fazer dietas restritas, parar de se alimentar, fazer exercícios exageradamente, ela faz a opção, né, por períodos longos de jejuns, tá? E também por vomitar. Quer dizer, ela passa muito tempo sem comer. Quando vai comer, ela está desesperada de fome, come, mas aí depois vem aquela angústia, a culpa por ter comido e provoca o vômito. E para jogar tudo fora do organismo, tá certo? Toma também laxantes, toma diurético, tá? São pessoas que têm baixa autoestima. E entre os problemas que podem se complicar depois por conta disso, é a destruição dos dentes, por causa do ácido clorídrico, do suco gástrico, de tanto ela vomitar, tá? Vai começando a destruir os dentes. Dilatação das glândulas salivares, distúrbios gastrointestinais, perturbação cardíaca, fraqueza muscular, menstruações irregulares e uma profunda depressão. Essas imagens aqui, preste bem atenção, olha essa moça vomitando. Tem alguns casos, ó, o ciclo é esse, tá? A pessoa sente fome porque passa longos jejuns, se alimenta, vem a culpa, provoca o vômito, vem a fome de novo, come, vem a culpa, vomita. Tem pessoas que já estão tão acostumadas colocando os dedos na boca para vomitar, que usam outros objetos, como canetas, tá? Para poder vomitar, para tentar atingir mais profundamente a faringe e o esôfago, para provocar o vômito e provocando ferimentos. Essas são marcas que você pode observar, que pode permitir você identificar que essa pessoa está com problema de bulimia. São marcas de ferimentos nas articulações da base dos dedos, que é exatamente onde ficam os dentes, tá? Que acaba ferindo, de tanto ela provocar vômito. E aqui nós temos já o início de uma deterioração dos dentes por conta do suco gástrico, que ela joga para fora constantemente, provocado pela ânsia de vômito, e vai desgastando os dentes. Tá? A compulsão alimentar. Como eu já falei para vocês, a compulsão alimentar, ela é um desejo insaciável de se alimentar em grande quantidade, em grande velocidade. Uma coisa que você já deve começar a se preocupar com isso é que, no momento em que você está se alimentando, você tem que se vigiar, se autodisciplinar ou provocar uma autoavaliação de que, será que eu já estou pensando no que eu vou comer depois que eu vou terminar esse prato? Né? Outra coisa, comer de madrugada, acordar de madrugada para comer grandes quantidades de alimento, não ter controle disso.
Isso, logicamente, que leva à obesidade, tá? Esse é um problema muito sério, que como leva à obesidade, aí desencadeia todos aqueles outros processos que a gente já comentou aqui na aula, e que alguns deles só aparecem quando a gente já está mais velho, como hipertensão, diabetes, né? Alteração na estrutura e na fisiologia do fígado, nas articulações, etc. Então o ciclo é esse, tá? Ou seja, a busca de experiência gratificante, quer dizer, a pessoa se sente mal, tá? Ela se sente angustiada, ela tem uma crise a expressão adequada, eu até estava falando ontem sobre isso. Ela tem uma crise de ansiedade e a única forma que ela encontra de resolver esse problema é através da alimentação, né, por causa da sua baixa autoestima. E aí ela vai fazer o quê? Procurar um alívio, uma satisfação. Ela consegue o quê? Comendo. Depois que ela come, ela tem aquela liberação de serotonina, de neurotransmissores, que dá aquela saciedade, aquele alívio daquele tormento que ela está sentindo. Mas logo depois vem a culpa por ter comido exageradamente. Aí a autoestima cai de novo. Aí acaba virando um ciclo vicioso. Ok? Bom, aqui nós temos o TARE, que é o transtorno alimentar restrito evitativo. É assim, não é o mesmo problema da anorexia nervosa e da bulimia nervosa. Essa pessoa simplesmente ela perde completamente o interesse por se alimentar. Tá? Ela não sente vontade de se alimentar. Tá? Então ela começa a procurar nos alimentos, através das suas sensações, cheiro, sabor, pequenos detalhes que lhe causem repulsa no alimento. Se o alimento tem um pouco de tempero a mais, se o alimento tem um cheiro que ela acha desagradável, tá? Então isso ela vai se afastando da alimentação. Ela simplesmente se afasta, tá? É logicamente que essas pessoas, elas vão emagrecer, vão ter um processo de desnutrição e todas as consequências relacionadas a isso, tá? Repito, não é como a anorexia e a bulimia, que está relacionada à insatisfação com o próprio corpo. Ela simplesmente perde interesse em se alimentar. Tá ok? Bom, aí nós temos o oposto, o transtorno compulsivo alimentar periódico, a gente chama de TCAP. A Organização Mundial de Saúde, ela ainda não fechou como sendo uma doença, um transtorno, mas vale a gente comentar porque é um fato. Então, a gente tem que comentar e alertar vocês. A compulsão alimentar, ela passa a ser patológica quando esse desejo em determinados períodos, por determinado período, de comer grandes volumes de alimento. Se isso permanecer por uma semana, nos últimos 3 meses, você observar isso, esse período extenso ou prolongado dessa compulsão alimentar, então já é um caso que você tem que observar, tá certo? Então essas pessoas geralmente, por vergonha da quantidade de comida que elas consomem, elas vão se esconder, né? Elas vão, certo, procurar um refúgio para poder satisfazer momentaneamente aquele desejo de comer aquela grande quantidade de comida, tá? Aí nós temos a ortorexia. A ortorexia, ela é muito frequente em pessoas que começam dietas alimentares e também pessoas que vivem dentro de um padrão social onde a sua visibilidade é muito importante e ela acaba tendo o que nós chamamos de ortorexia nervosa, uma desordem alimentar, um transtorno alimentar que causa uma obsessão por essa pessoa a ter um controle sobre a sua alimentação. Ela apresenta, a Organização Mundial de Saúde ainda não reconhece, mas os médicos clinicamente já conseguem reconhecer. São aquelas pessoas que são preocupadas excessivamente com o alimento que ela ingere e com a qualidade dos nutrientes. Ela tem uma obsessão de ficar olhando os rótulos de produtos que ela come,
certo? Para saber se a quantidade, que tipo de nutrientes, quer dizer, vira um transtorno grave, tá? Ela passa a ter uma dieta extremamente restrita, tá? Ela tem uma excessiva preocupação com o que comeu ou com o que vai comer, né? Passa a ser um tormento na vida dessa pessoa. Tem incapacidade de comer algo que não foi preparado por ela mesma, que ela não confia, feito por outra pessoa, o que já vai isolando essa pessoa socialmente. E para restaurante, nem pensar, né? E querer saber a composição de tudo que ela come. Isso, logicamente, vai provocando uma restrição alimentar e que vai provocar uma alteração na sua saúde física e mental, já está comprometida. E nós temos aqui esse termo vigorexia, não é um termo técnico, mas na realidade o nome técnico é transtorno disfórmico muscular, o TDM. A pessoa é o oposto, ela se vê magra, certo? E estando com um corpo saudável. Isso é muito comum em fisiculturistas, pessoas que vão para a academia, por exemplo, para emagrecer, aí consegue, ou então pessoas com físico, pessoas magras, né, que vão atrás de aumento de massa muscular e naquela ânsia de adquirir músculos, por uma insatisfação com o próprio corpo, por uma baixa autoestima, ela é levada a esforços extremos, porque ele não se vê musculoso, ele se vê magro, sem músculo. É difícil a gente falar porque nós temos uma percepção normal da vida. Mas para eles é assim, nunca está satisfeito com a massa muscular que tem. E aí começa a fazer exercícios extremos, né? Altera a alimentação completamente, começa a fazer uso de esteroides, que é para aumentar rapidamente, porque ele tem uma ansiedade para ganhar massa muscular muito rapidamente. E isso vai provocar sérios transtornos nessa pessoa. E, por exemplo, esse caso que está aí, né, embaixo, né, resultado do uso de esteroides, né, que são hormônios que estimulam o metabolismo e aumentam a massa muscular, tá? Por conta da chamada vigorexia. Tá ok, pessoal? Então, gente, isso era o que eu queria deixar para vocês a respeito, mais como uma forma de alerta. Observe ao seu lado, observe a si mesmo, tá? Se o seu comportamento se encaixa em algum desses casos, porque quanto mais cedo você procurar ajuda, tá? Porque a primeira dificuldade é você reconhecer que está doente, tá? Mas se você percebeu algum colega seu, algum conhecido seu que está com algumas alterações, né, está emagrecendo muito rápido, então está comendo de forma descontrolada, avise, né? Avise, porque isso são doenças da nossa sociedade moderna, tá ok? Gente, eu espero que esse alerta tenha servido para todos vocês. Levem isso para a vida de vocês, não só para a vida acadêmica. E um grande abraço no coração de vocês e até a próxima aula. Valeu, minha gente!